Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, polêmico, que é a inflamação. A inflamação é boa, a inflamação é ruim, o que causa a inflamação? A inflamação é uma coisa que acontece no corpo de todo mundo, então é uma coisa que eu julgo que todo mundo deveria entender o que está por trás disso aí. A inflamação, ela é uma resposta do nosso organismo a algum ataque. Pode ser algum corpo estranho, alguma bactéria, algum vírus, algum trauma. Então a inflamação ela pode ser aguda e pode ser uma inflamação crônica. A inflamação aguda é aquilo que acontece quando você machuca o dedo e o nosso tecido tem que ser reparado. Então o nosso corpo ele desencadeia toda a cascata do estresse oxidativo, da inflamação, para que o corpo possa se defender e depois reparar essa lesão. Quando a gente fala de um vírus, de uma bactéria, eles também geram inflamação e é a inflamação que vai desencadear todo o nosso sistema imune para chegar até lá e atacar esse corpo estranho, esse bicho que está te atacando. Então a inflamação ela é uma defesa do nosso organismo. A inflamação por si só é necessária para que a gente consiga lidar com todos esses estresses externos que a gente recebe. Agora, a inflamação ela vai aumentar o estresse oxidativo do nosso corpo. E a inflamação aguda que vem, causa a reparação do corpo e depois cessa, ela é boa. Agora, existe a inflamação crônica. Quando alguém entra num estado inflamatório e essa inflamação não cessa, fica numa situação crônica, isso mantém o nosso corpo numa reação de alerta contínuo. E a inflamação crônica ela não é boa para o nosso corpo. Agora, existem situações de inflamação crônica em que ela é silenciosa, em que ela é uma reação inflamatória crônica de baixo grau. Essa é a pior de todas, porque a pessoa não percebe que está num estado inflamatório e isso dá margem para que outras doenças degenerativas se desenvolvam. Várias doenças degenerativas já foram correlacionadas à inflamação, então a causa delas pode vir dessa inflamação. Então, aterosclerose, diabetes, Alzheimer, são tantas as doenças degenerativas que podem ter origem na inflamação que a gente pode falar que a doença em si é essa inflamação crônica. Então, o problema é a perpetuação dessa inflamação. A inflamação ela vai desencadear a cascata da coagulação, vai desencadear o reparo do corpo quando de forma aguda, mas quando de forma crônica ela não vai fazer bem para o seu organismo. Essa inflamação crônica que dura meses, anos, é essa que vai desencadear todas as doenças degenerativas. A gente tem o limite do que o nosso corpo consegue lidar com essa inflamação, e tem a inflamação que ocorre como defesa do nosso organismo. Então a gente tem que estar num equilíbrio, a gente tem que conseguir lidar com essa inflamação. E como fazer isso? Então a gente tem que diminuir os fatores inflamatórios da nossa vida. Existem vários fatores que estão por aí no dia a dia e que ninguém se dá conta. A idade, por exemplo, a obesidade, os hormônios muito baixos, o tabagismo, a dieta rica em gorduras saturadas, tudo isso pode desencadear a inflamação. Agora, o que essa inflamação pode gerar de sintomas? Então, pode acontecer sintomas em todos os órgãos do corpo. E isso pode aparecer, por exemplo, no trato gastrointestinal. O paciente pode ficar com constipação, com o intestino preso, ou pode ter uma liberação do intestino, de forma que tem diarreia, então pode ter a constipação ou diarreia, que pode parecer coisas bem antagônicas, mas pode vir da mesma origem inflamatória. A própria obesidade pode ser uma resposta a essa inflamação, a dor no corpo, fibromialgia, pode ter também uma fadiga, esse cansaço crônico também pode vir dessa inflamação, e uma suscetibilidade a outras infecções. Então você fica mais sujeito a ter infecções recorrentes.
isso aí pode ser resposta aí de um organismo que está mais fraco, mais lesado por causa dessa inflamação crônica. Já existem trabalhos que ligam essa inflamação crônica a várias complicações e doenças. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque já foi relacionado o câncer com essa inflamação, já foi relacionado o Alzheimer com esse tipo de inflamação, diabetes, várias doenças autoimunes, ansiedade, depressão. São tantas as doenças, inclusive aterosclerose, que é a doença das artérias, né, a calcificação, a estenose, de forma que não chega sangue na periferia. São todas essas doenças degenerativas já tiveram em algum momento uma correlação demonstrada em trabalho científico com a inflamação. Agora, como que a gente pode prevenir essa inflamação crônica? Isso é muito importante, porque são fatores diários que a gente passa e nem percebe. Então, a alimentação. É importante uma alimentação anti-inflamatória. Eu já falei bastante de dieta anti-inflamatória nesse outro vídeo, que eu vou colocar o link aqui em cima. E é importante você prestar atenção nos alimentos que te causam inflamação. Já foi relacionado também a microbiota intestinal. São as bactérias que vivem no seu intestino. Elas têm que viver numa relação de simbiose, numa relação de boa troca com você. Todo mundo vai ter bactéria no intestino. A questão é que essas bactérias têm que fazer bem para você. E quando a gente tem uma mudança nessa microbiota para uma disbiose, são bactérias que podem fazer o mal, pode acontecer o leaky gut. Pode acontecer um aumento da permeabilidade intestinal, aumentando aí a inflamação gerada pelos alimentos e outros tóxicos que possa haver no seu trato gastrointestinal. Então, é importante ficar atento a essa simbiose com as microbactérias que vivem no seu intestino. Outro fator muito importante é o exercício físico. O exercício físico frequente também diminui essa inflamação. Embora alguns tipos de exercício possam aumentar, os exercícios mais intensos, que tenham mais lesão, mas normalmente o exercício frequente numa intensidade adequada vai diminuir essa inflamação. Outra coisa é o ritmo circadiano, ou seja, o sono. O sono é muito importante para mantê-lo numa situação de baixa inflamação. O corpo precisa do tempo de reparação para conseguir cessar alguma inflamação. Então, se você não está dormindo bem ou está dormindo em horas completamente erráticas, isso pode piorar o seu estado inflamatório. E já foi relacionado o estresse com a ansiedade, com a inflamação. Então, qualquer evento externo que te cause estresse, pode ser uma briga no trabalho, alguma questão familiar, ou a gente está vendo aí guerra pelo mundo, alguma coisa que esteja próxima de você, pode desencadear todo esse ciclo inflamatório. Então, outras medidas como yoga, meditação, e que tendem a diminuir a ansiedade, podem diminuir também essa reação inflamatória do seu corpo. Então, é muito importante que seu corpo, após o desencadeamento da inflamação, que ele seja capaz de cessar esse evento, de reparar o seu corpo e colocá-lo numa situação de tranquilidade depois. Então, resumindo, a inflamação ela é essencial para a vida humana, a gente precisa da inflamação para desencadear qualquer reparo no nosso corpo, só que essa inflamação ela tem que ser autolimitada, ela tem que ter começo, meio e fim. Se ela se perpetua, ela pode desencadear outras doenças. Então, a inflamação aguda é boa e a inflamação crônica é ruim. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo!